Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. E repetimos a regra de todos os dias, ainda hoje. O padre vai fazer a exposição. Primeiro eu vou falar sobre o assunto, tá bem? Vou fazer as explicações. Atenção, tem pessoas conversando, agora não é hora de conversar mais. Vou fazer as explicações. Depois que terminar, vocês entrem com as perguntas e com as dúvidas que tiverem. Tá claro? Tá bem. Então, o nosso assunto hoje é igreja. Nosso assunto hoje é a igreja. Além do conhecimento bíblico, nós vamos precisar um pouco usar a memória para poder lembrar da história também. A história também. Mas a Bíblia já nos fornece todos os elementos essenciais e necessários para que nós possamos identificar a única igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Tá? Vejam bem, primeiro vamos aí compreender o que é a igreja e por que Cristo fundou a igreja. E depois vamos mostrar na Sagrada Escritura como esta igreja que Cristo fundou é a igreja católica, apostólica, governada pelo Santo Padre, o Papa. Tá bem? Então, depois vamos ver ponto por ponto. Mas a igreja, a palavra igreja vem de eclésia, em grego, que significa assembleia, que significa ali, uma multidão reunida. Entendeu? Então, igreja significa a assembleia do povo, entendeu? Que se congrega para adorar o verdadeiro Deus, uma vez que foram resgatados pelo sangue de Cristo. A igreja, quem fundou foi Jesus Cristo, como daqui a pouco vamos ver. Com que finalidade? Cristo funda a igreja, ele deixa a igreja com a finalidade de continuar a sua obra redentora. A igreja foi deixada por Cristo para dar continuidade à sua obra redentora. Jesus veio ao mundo para quê? Qual é a finalidade pela qual Cristo veio ao mundo? Nos salvar. E o que significa salvar? O que significa salvar? Salvar é o quê? Resgatar do quê? E aí? Resgatou do pecado, e aí? Pronto? Como é que é? O que é salvar? Jesus veio nos salvar. Então, salvar, o que significa isso? Tá, libertar dos pecados e fazer o que com a gente? Levar para o céu. Essa é a palavra, né? Nos salvar significa nos libertar do pecado e nos conduzir à felicidade eterna, ao céu. Isto foi o que Jesus Cristo veio fazer na terra. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, Jesus Cristo, ele se fez homem para nos salvar, ou seja, para nos libertar do pecado e para nos conduzir à felicidade eterna, à comunhão plena com Deus, entendeu? Na eternidade. Pronto. Foi esta a razão pela qual Cristo veio ao mundo. E Cristo, ele funda a igreja, ele deixa a igreja com esta exata finalidade, com esta mesmíssima finalidade. A igreja, ela é continuadora da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela dá continuidade, portanto, à obra redentora. O que a igreja faz? Ela foi deixada por Cristo, como nós iremos ver, para poder
poder anunciar a palavra da salvação, a doutrina de Jesus Cristo, para dar a conhecer a todo o mundo o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Mediador do que mesmo? Lembra de ontem? Mediador de redenção. Significa único Salvador. A igreja ela foi deixada por Cristo para dar a conhecer o Salvador de toda a humanidade e a doutrina na qual nós devemos crer e que nós devemos viver para nos santificar e alcançar a santidade, a salvação eterna, o céu. Então a igreja existe para isso. E a maneira pela qual a igreja ela irá nos santificar é a aplicação dos méritos, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deixou toda a graça para a nossa salvação. E esta graça para a nossa salvação, ela nos é comunicada pela igreja. Como nós vamos ver depois. Jesus disse que sem o batismo a gente não se salva. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, e subentende-se, quem não for batizado será condenado. Portanto, Jesus Cristo, ele deixou bem claro que o batismo é necessário para a salvação. Ele disse também que quem não comunga o seu corpo e seu sangue, também não poderá se salvar. Entendeu? Ele disse, quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não entrará no reino dos céus. Ele disse também, nosso Senhor, que nós deveríamos confessar os nossos pecados. E ele deixou os sacerdotes para atender confissão. Deixou os sacerdotes como representantes dele para poder nos comunicar o perdão de Deus. Ele disse aos apóstolos, o pecado de quem vocês perdoarem estará perdoado. O pecado de quem vocês não perdoar não estará perdoado. Quer dizer, e onde é que a gente batiza? De onde nós confessamos? Onde é que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo? Onde? É na igreja, entendeu? Quer dizer, a igreja, e aqui sem falar dos outros sacramentos, né, que são mais os outros 4, que são 7 ao todo. Então, a igreja, ela nos comunica a graça de Deus. A igreja nos comunica a graça de Deus. Portanto, caríssimos, é preciso ter a firme consciência, a firme convicção, entendeu? De que nós, sem a igreja, não poderemos nunca nos salvar. Porque a igreja foi deixada por Cristo, não foi invenção do ser humano, não foi capricho dos homens, entendeu? Não foi lá um grupo de pessoas que reuniu, vamos arrumar uma igreja aqui. De jeito nenhum, entende? Cristo deixou a igreja. Então, e quando você dialoga com os protestantes, ou quando eles vêm falar coisas, né? Então, a maior parte deles vem dizer o quê? Que a igreja deles é que salva. E quem não levantar a mão, não aceitar Jesus, não vai para o céu, entendeu? E que eles já estão salvos. E que os católicos são impuros, entendeu? E que essa não é a igreja de Cristo. E que Jesus não fundou igreja nenhuma. E que na verdade a igreja não salva ninguém. E assim por diante. Vamos falando dessas doutrinas todas aí. E tem muito católico que pensa assim, sabia? Que igreja e religião não salva ninguém. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Que religião, que igreja não salva ninguém. Salva sim, entendeu? Salva sim. Porque Cristo deixou a igreja com esta finalidade. E se nós não recebemos por meio da igreja as graças para a nossa salvação, nós não nos salvaremos, porque foi ordem de Cristo. Não foi invenção de ser humano, não, entendeu? Foi uma condição deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A renúncia do pecado, a renúncia do mal e a adesão, a aceitação daquilo que Ele propôs, daquilo que Ele nos deixou como mandamento, né, e como critério para a salvação. Então vamos ver a fundação da igreja. Para a gente ver que Cristo deixou uma igreja só. Só uma, entendeu? Não 2, não 10, não muitas. Apenas uma. Vamos pegar lá. São Mateus, capítulo 16. Escreve no seu caderno assim, ó. Jesus Cristo fundou a igreja católica. Coloca lá. Jesus Cristo fundou uma só igreja. São Mateus,
capítulo 16, versículo 18 seguintes. É bom que vocês sempre leiam depois essas passagens, olha, vocês devem depois pegar, chegar em casa, ler tudo de novo, entendeu? No outro dia, pegar, ler com mais atenção. E é bom que vocês leiam o antes e o depois também. Que aqui eu cito só a passagem direta, mas é bom que a gente veja assim a história, o contexto de tudo, entendeu? São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Então escutem. E eu te declaro, Jesus falando, né? E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Veja só, Cristo, ele depois da profissão de fé, de São Pedro, quando São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus vai e diz assim para ele, tu és feliz, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha, ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves. Chaves quer dizer, quem tem a chave pode abrir e fechar. A chave é um símbolo de poder, entendeu? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmãos, calculem o que Cristo está falando para São Pedro. Dar a chave do reino dos céus. A chave do céu, a chave da felicidade, da salvação eterna. Eu te darei, Jesus, isso aqui é a palavra dele. Cristo diretamente dizendo. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está aí. Portanto, Cristo edifica a igreja. Primeira frase, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É importante sempre prestar atenção que Cristo, ele está edificando uma igreja. A palavra está em singular. Em singular. Minha, única, uma igreja. Não é minhas. Jesus não disse minhas, disse minha. É uma igreja só. Jesus Cristo, portanto, não deixou 2, 10, 50, 1000, ou como hoje existe no Brasil, são mais de 50 mil seitas. Mais de 50 mil. E todo dia surge umas 2 ou 3 novas. Todos os dias, sabia? No Brasil. Só no Brasil, falando aqui de Brasil. Todo dia. São mais de 1000 por ano novas. Mais de 1000 por ano novas seitas. Entendeu? Virou um negócio, né? Um ramo. Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Virou. Olha lá. Todos os dias, novas igrejas. Na verdade, a gente usa a palavra igreja, mas a palavra certa não é igreja. São novas seitas, entendeu? Mas como se acostumou, a gente acostuma a falar errado também. Mas todo dia, novas seitas. Todos os dias. Jesus disse o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, não são as minhas igrejas. E olha, a igreja de Jesus Cristo, é isso que a gente vai ver agora. Você pode até notar isso, né? A igreja de Jesus Cristo, ela é governada pelo sucessor de São Pedro. Jesus edificou a sua igreja sobre a autoridade, a profissão de fé de São Pedro, e deu a ele a autoridade sobre a igreja. Sobre a igreja, a fim de que ele pudesse conduzi-la, entendeu? E abrir as portas da salvação.
De que forma? Abrir as portas da salvação significa abrir o céu, comunicando a verdade e a graça por meio dos sacramentos, o batismo, a Santíssima Eucaristia, a confissão, o matrimônio, a unção dos enfermos, a ordem. Não é? Então, é isso. Através dos sacramentos, o crisma. Então, através dos sacramentos se comunica a graça de Deus. Através do ensinamento da pregação, se comunica a verdade. E depois, pela graça dos sacramentos, nós temos a capacidade de viver a verdade que Cristo exige de nós. Tá? Portanto, a Igreja de Jesus Cristo, ela é confiada a São Pedro e aos seus sucessores. A São Pedro e aos seus sucessores. E quando Jesus fala aqui, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está fazendo uma promessa que é eterna. Portanto, ele não está dizendo ali só enquanto São Pedro viver, porque o inferno não vai acabar com a morte de São Pedro. Não é assim que São Pedro morreu, então acabou, não. Quer dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que enquanto existir a igreja, entendeu? Enquanto existir a igreja, tá? Ela estará sendo governada por Cristo, entendeu? E que o inferno, as portas do inferno, não irão prevalecer. Embora, é bem verdade, que o demônio de muitas maneiras, entendeu? De muitas maneiras, ele tenta prejudicar a igreja. E de muitas maneiras, ele se infiltrou dentro da igreja. De muitas maneiras. Mas, ele jamais conseguirá destruir a igreja. Veja que vários impérios acabaram, desde que Jesus fundou a igreja. Impérios grandes, poderosos, que dominaram a terra toda. Veja, o Império Romano, o Império Bizantino, sabe? O Império Grego, tantos impérios surgiram e acabaram. Tantos reis e homens poderosos surgiram e acabaram. A Igreja de Cristo é a única instituição que possui 2000 anos. Somente a Igreja de Cristo, entendeu? Governada por quem? Por São Pedro e pelos seus sucessores. Tá? Então a Igreja de Cristo, ela é governada por São Pedro. Está entendendo? São Pedro, quer dizer, o sucessor de São Pedro, que são os papas, né? Eles são como Pedro, presente na terra, a quem Cristo confiou as chaves com o poder de ligar e desligar. Está entendendo? São Pedro foi o primeiro papa. O primeiro papa. São Pedro foi o primeiro papa e morreu mártir em Roma. Por isto é que a sede da igreja é em Roma. Entendeu? E o Papa mora em Roma, é o bispo de Roma. Está entendendo? Porque o primeiro Papa que morreu mártir, crucificado, São Pedro, morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu em Roma. E a partir da igreja de Roma, ele governava todas as outras igrejas. Vocês vão ver aqui, nós vamos agora ver aqui na Sagrada Escritura, que São Pedro, ele é sempre o primeiro. É ele quem comanda os apóstolos, entendeu? É ele quem dirige as reuniões. Por quê? Porque Cristo confiou a ele esta autoridade. Não houve uma eleição entre eles, não. Vamos voltar aqui para ver quem vai ser o chefe. Não, foi Cristo quem estabeleceu a autoridade de São Pedro. E confiou a ele o governo da igreja, o governo do rebanho de Deus. Está entendendo? O governo do rebanho de Cristo. Portanto, está aí, a igreja de Cristo. Uma igreja só ele fundou. Está claro que foi só uma igreja? Agora o que a gente vai ter que provar aqui na Sagrada Escritura, que esta única igreja que Cristo deixou é a igreja católica. Mas há muitas maneiras de provar. Vamos provar primeiro pela Sagrada Escritura e depois pela própria história. Né? Veja bem, vamos lá agora no Evangelho escrito por São João. Evangelho escrito por São João. Para que não fique dúvida. Alguém pode falar assim, mas Jesus só fez um elogio para São Pedro. Não, Jesus confiou a ele uma missão muito clara, que foi a missão de conduzir a igreja que ele fundava, a igreja que ele estava deixando para continuar a sua obra redentora, a sua obra de salvação, a fim de que os homens chegassem ao conhecimento da verdade e se salvassem. São João, no capítulo 21, versículos 15 seguintes. Está aí. A missão que Jesus confiou a São Pedro. Capítulo 21, o último capítulo.
capítulo 21, versículo 15. Veja bem, vou ler. Isso aqui vou explicar o contexto primeiro para vocês entenderem bem. Depois da ressurreição, lembra que, mesmo tendo recebido todo aquele elogio lá de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mesmo sendo já nomeado por ele, o Papa, o primeiro chefe dos apóstolos, mesmo Cristo já tendo confiado a São Pedro as chaves, lembra o que São Pedro fez, né? O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes, ali na hora do medo, do pavor ali, quando Jesus foi preso, ele queria estar pertinho de Jesus, aí foi lá, ficou lá no pátio, etc. Mas quando lá descobriram ele na hora do pavor, do medo, disse, eu não conheço esse homem, etc. E negou Cristo 3 vezes. Mas só que ele arrependeu, e diz a Bíblia que ele saiu dali e chorou amargamente. E Cristo, depois que Cristo, então ele morre e ressuscita, Cristo aparece aos apóstolos. Aparece aos apóstolos várias vezes. E em uma dessas vezes que Cristo aparece aos apóstolos, é interessante, olha, ele se dirige a São Pedro. E como São Pedro tinha negado ele 3 vezes, Jesus vai perguntar para ele 3 vezes. Jesus sabia, já sabia tudo, mas ele quis que, não era porque Jesus duvidava do amor de São Pedro por ele, mas para que ficasse claro diante dos outros apóstolos, entendeu? Diante das outras pessoas, que Pedro o amava. E assim Jesus confirma a missão. É interessante que ele, não porque São Pedro caiu, porque ele errou então, cometeu aquela fraqueza, Cristo não retira dele a missão que ele tinha confiado. É interessante isso. Jesus mantém a promessa, ele mantém ali a missão de São Pedro, mas confirma-o na fé. Veja bem, então, Jesus vai perguntar para São Pedro, olha lá. Tendo eles comido, Jesus ressuscitado, hein? Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Respondeu-lhe, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe 3ª vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se. Entristeceu-se porque lhe perguntou pela 3ª vez, amas-me? E respondeu, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Veja só, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Quem são os cordeiros de Cristo? É a igreja de Cristo, é o povo resgatado pelo seu sangue, entendeu? Então Cristo, está bem claro, 3 vezes, ele pergunta a São Pedro se ele o ama. Jesus sabe que ele o ama. Então, repito, não foi por duvidar, Jesus sabe tudo, não foi por duvidar do amor dele, mas foi para que fosse manifestado aos outros discípulos, aos outros apóstolos, com clareza, o amor que São Pedro lhe tinha, para que ninguém depois lhe dissesse, mas ele o negou. Mas Jesus pergunta então, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Foi assim que Jesus falou com São Pedro. Então, ele confiou a São Pedro. Aqui está, então, a confirmação, entendeu? A confirmação daquela missão que Cristo havia dado a ele. A confirmação daquela missão que Cristo havia deixado a São Pedro, de ser então o condutor, entendeu? O condutor de todo o rebanho de Deus. De fato, meus irmãos, não se pode negar o primado de Pedro. Quando vocês pegam assim, depois que foi escrito os evangelhos, né?
Sabem que os evangelhos, então, eles foram escritos por 4 diferentes pessoas. E também em anos diferentes, em datas diferentes. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de São Marcos. O evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Marcos. Depois foi o de São Mateus. Depois foi o de São Lucas. E por último, o de São João. Entre os anos, depois da morte de Cristo, entre os anos 30 e os anos 70, foram escritos todos os evangelhos. Ano 30, que Jesus morreu no ano 33. Mais ou menos entre o ano 30 e 40 vamos dizer assim, e o ano 70 foram escritos todos os evangelhos. Entendeu? O primeiro foi o de São Marcos. São Marcos, ele não era apóstolo, mas ele escreveu o evangelho a partir das pregações de São Pedro. Ele era o secretário de São Pedro. E as pregações de São Pedro em Roma, entendeu? A partir das pregações de São Pedro em Roma, ali, tá? São Marcos, ele foi anotando. Tanto que é o evangelho mais curto, e é interessante que vocês vão ver que São Marcos, ele escreve, São Pedro fala muito do poder de Deus, muito dos milagres, dos exorcismos, entendeu? E vocês vão ver que o evangelho, aonde São Pedro, aonde mais se penitencia São Pedro, aonde mais fala ali das infidelidades de São Pedro, aonde fala das coisas assim, é a confissão de São Pedro. É o evangelho da humildade, né, de São Pedro. Porque é ele que fala, ele não vai falar, ele não vai elogiar a si mesmo, sabe? Então, São Pedro, ele coloca ali as suas fraquezas, seus defeitos, ali no evangelho escrito por São Marcos. Porque é ele que faz a pregação. Na verdade, São Marcos, ele escreve, mas quem dá o material ali é São Pedro. A partir das pregações de São Pedro aos romanos. Ele fala muito do poder de Deus, fala muito dos milagres, por quê? Ele está falando para pagãos. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus, entendeu? Então, dessa forma, para que eles acreditassem, ele fala muito dos feitos extraordinários de Cristo. Então, é o evangelho no qual ele insiste, quer provar para os seus autores que é Deus, que Cristo é Deus. Por que estou dizendo isso? Porque os evangelistas, a começar de São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João, eles vão colocar São Pedro sempre no primeiro lugar. Sempre. Se vocês pegam as narrações ali dos evangelhos escritos pelos 4 diferentes autores, todos eles vão colocar São Pedro como o primeiro da lista, sempre. Olha, se quiserem pegar, em São Mateus, vamos pegar lá. São Mateus, no capítulo 10. Só vou dar 2 exemplos aqui. São Mateus, capítulo 10, versículo 2. São Mateus capítulo 10, versículo 2. Acharam aí? O nome dos 12 apóstolos. Olha só. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, interessante que São Mateus faz questão de colocar ainda. O primeiro, quem? Simão, chamado Pedro. Depois vem os outros, entendeu? Então, só para vocês verem. Depois também, pode pegar em São Marcos, no capítulo 3. São Marcos, capítulo 3, versículo 16. Acharam? São Marcos, capítulo 3, versículo 16. Acharam? Então, eu não vou ler tudo não, só mostrando as passagens para vocês verem que sempre. Também se vocês pegarem, quiser anotar isso também, São Lucas, no capítulo 6. São Lucas, no capítulo 6. São Lucas agora é São Lucas, outro. Só estou citando, não vou ler não, porque senão pega muito tempo. São Lucas, no capítulo 6, versículo 13. Seguintes.
capítulo 6, versículos 13. Acharam? Está aí, ó. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem que chamou de apóstolos. Simão, pronto, a quem deu o sobrenome de Pedro, etc. Está entendendo? Também nos Atos dos Apóstolos vocês vão encontrar uma citação. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, também tem uma lista dos apóstolos. Sempre São Pedro em primeiro. Por quê? Porque recebeu a missão de ser o primeiro, como vai dizer São Mateus lá no início. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Tá? Capítulo 1, versículo 13. Lá fala também a respeito disso aí. A lista dos apóstolos, sempre São Pedro em primeiro lugar. Por quê? Por que sempre em primeiro lugar? São Pedro sempre em primeiro lugar, a fim de que se manifestasse a dignidade dele. Todos os evangelistas, portanto, colocam na lista São Pedro em primeiro lugar. Isto mostra o quê? Que eles compreenderam bem e muito bem, entendeu? Não houve equívoco em relação àquela missão que nosso Senhor Jesus Cristo confiou a São Pedro. E todos eles, então, respeitaram São Pedro. De fato, peguem lá os Atos dos Apóstolos. Vamos pegar. A gente vê algum exemplo, um exemplo dessa atuação de São Pedro. Olha. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Só para dar algum exemplo, Capítulo 1, versículo 15, olha. Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Sabia? O Judas Iscariotes, ele foi também ordenado bispo. Ele teve parte no ministério. No entanto, traiu a Cristo. Este homem adquirira um campo com o salário do seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido aos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro, etc. Não vou ler tudo não. Olha, propuseram, aí o São Pedro vai dizer: convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. E aí vão e escolhem São Matias. Propuseram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Depois que oraram, a sorte caiu sobre Matias. Portanto, São Pedro, ele se levanta, e é ele quem organiza a escolha do substituto de Judas Iscariotes, o traidor, para que o grupo dos apóstolos ficassem sempre com 12. Entendeu? São Matias, ele então foi o sucessor, foi aquele que substituiu o traidor. Ele substituiu, então, Judas Iscariotes. E quem que organizou, então, a escolha foi São Pedro. Por quê? Porque ele era o chefe.
Ele foi estabelecido por Cristo como aquele que deveria presidir, conduzir o rebanho de Deus. E os outros todos também eram bispos, entendeu? Só que São Pedro, ele era o príncipe dos apóstolos. Ele tinha a dignidade de chefe do colégio apostólico. Portanto, aquele que foi estabelecido por Cristo, como o que tinha as chaves. Cristo, ele não deu a chave aos outros, não. Individualmente não, entendeu? Ele deu as chaves individualmente apenas a São Pedro. Entendeu? E ele deu a chave aos apóstolos em geral, reunidos com São Pedro. Tanto que os bispos, se eles não estiverem unidos com o Papa, entendeu? Pode deixar de lado. São hereges, entendeu? E hoje em dia existem muitos bispos que estão dando ensinamentos contrários ao Papa, entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Dentro da Igreja Católica, viu o que eu estou falando? Muitos bispos, entendeu? Que não têm obedecido ao Papa em muitos pontos. Às vezes obedecem numa coisa, obedecem em outra, mas em outras coisas desobedecem. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer os documentos da igreja, entende? Porque se um bispo se desviar da verdade, nós não devemos segui-lo, sabe? Graças a Deus, não é o caso aqui. O nosso bispo aqui é bom e é muito fiel à igreja. Graças a Deus. Mas, para dizer que os apóstolos, eles não têm, os bispos, eles não têm a autoridade de decidir coisas separadamente do Papa, entendeu? Ninguém tem. Mesmo se reunisse todos os bispos do mundo, se eles não estiverem unidos ao Santo Padre, ao Papa, entendeu? Eles não têm autoridade nenhuma, poder nenhum, entendeu? A não ser que o Papa tenha permitido a eles de fazerem assim, um sínodo, um encontro, etc. Mas sem a autorização do Papa, o sucessor de São Pedro, não há valor nenhum, entendeu? Então vocês vejam que São Pedro, ele exerce, um pouquinho mais na frente, vocês vão ver, ó, no capítulo 2, no versículos seguintes que seguem-se ali, vai falar sobre Pentecostes, né? E lá no versículo 14, vai dizer assim: Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, porque agora eles já eram 12, né? Então São Pedro mais 11, porque São Matias já havia composto o colégio apostólico. Com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras, etc. E vai falando. Então São Pedro se levanta no meio dos 11 e anuncia a palavra de Deus. Vocês vão ver isso em muitos lugares, tá? Em muitos lugares. Em todo o Ato dos Apóstolos, vocês vão ver isso aí. Então, como que São Pedro exerce ali a sua missão, entendeu? A sua missão. Ele vai, inclusive, presidir o primeiro concílio da história, que foi o concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém, São Pedro, ele decide ali como é que iria ser a questão da circuncisão. É quando a igreja decide que não iria, então, impor a circuncisão àqueles que haviam entrado no caminho da salvação. Não iria impor a circuncisão aos cristãos, aos que vinham do paganismo, que não eram judeus, que não eram do meio do povo de Deus, mas que agora se tornavam parte do povo de Deus, porque estavam resgatados pelo sangue de Cristo e incorporados à igreja através do batismo. Houve uma questão, uma discussão, e São Pedro é quem preside a reunião e disse, então, não iremos impor aos pagãos este peso. Então só para ficar bem claro, que a igreja de Cristo, ela foi governada por São Pedro. Entendeu? Por São Pedro. E São Pedro, ele morre em Roma. Agora, como é que a gente sabe que São Pedro morreu em Roma? Pega lá, a carta de São Pedro. Sabe que São Pedro escreveu 2 cartas. Pega lá a carta dele. São Pedro. Deixa eu ver aqui, se é a primeira ou a segunda. Sim. Estou olhando aqui.
Primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. Para que vocês prestem atenção no contexto, vejam só. São Pedro, ele escrevia de Roma, entendeu? Escrevia de Roma para toda a igreja, sabe? Escrevia de Roma para toda a igreja. E ele vai dizer aqui, ó. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso. Então, a igreja escolhida de Babilônia. Sabe o que ele está falando de Babilônia? Babilônia é Roma. É uma maneira de falar de Roma. Babilônia é como se fosse um sinônimo de bagunça. Uma igreja de Babilônia, quer dizer, aquela cidade cheia de confusão, porque era uma metrópole, né? Era a capital do Império Romano, está entendendo? A igreja escolhida de Babilônia. Então, Babilônia aqui significa Roma, está entendendo? Babilônia. Mais na frente vocês, no Apocalipse, vocês vão encontrar várias passagens que se referem a Roma, a capital do Império, como Babilônia, tá? Veja aqui. Saúda-vos, assim também como meu filho Marcos, meu filho. Justamente o que dizia. Marcos estava junto com São Pedro. E foi ele quem escreveu o primeiro evangelho a partir das pregações de São Pedro. Um pouquinho antes, só para a gente também ampliar aí a questão de como o Santo Padre, o Papa, São Pedro e os seus sucessores exerciam o seu munus, o seu poder, o seu ministério. No capítulo 5, lá no começo, São Pedro ele se dirige aos sacerdotes de maneira geral, entendeu? Deveres do clero. Lá, no capítulo 5 aí, primeira carta de São Pedro, no capítulo 5. Veja, eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles, e fui testemunho dos sofrimentos de Cristo, etc. E depois ele se dirige aos fiéis, e assim por diante. São Pedro, como sendo o primeiro Papa, ele dirige a sua orientação ao povo de Deus. Como não vê que o Papa, muitas vezes, ele escreve a encíclica, ele escreve documentos para orientar a gente no conhecimento das coisas de Deus, nos problemas que surgem, ou então para nos confirmar na fé. Veja, o Papa João Paulo II escreveu vários documentos, um monte de documentos. Ele escreveu um documento, Evangelho Vitae, onde ele fala a respeito da pílula anticoncepcional, condenando, né, como já a igreja sempre fez, condenando a pílula que é abortiva, entendeu? Que isto é contra a dignidade do ser humano. Ele fala contra o aborto, ele fala contra a esterilização, e essas coisas todas aí, entende? Fala na encíclica, orientando a gente que nós nunca devemos entrar neste caminho de perversão. E assim por diante. O Papa, quando tem um outro tema, o Papa Bento XVI, escreveu a primeira encíclica dele como Papa, né? Deus Caritas Est, a caridade de Deus. Deus é amor. Então ele vai falando sobre a caridade, o dever do cristão de viver a caridade, e isto como é um testemunho de fé, etc, etc. Então o Papa escreve, assim São Pedro, ele foi o primeiro a iniciar isso como Papa, orientando o clero, os anciãos aqui, quando fala aqui, ó, eis a exortação que dirijo aos anciãos. Anciãos aqui não são velhos, não. A gente tem o costume de chamar os velhinhos de anciãos, né? Ancião aqui na linguagem bíblica são presbíteros. Anciãos são sacerdotes, entendeu? Anciãos são presbíteros, sacerdotes. Então, quando São Pedro se dirige aos anciãos aqui, não é pessoas de idade, pessoas idosas, não. Ele está dizendo aqui, anciãos, presbíteros, sacerdotes, porque presbítero e sacerdote são sinônimos. Está entendendo? E vai falar depois aos fiéis, falando para eles a maneira como devem se comportar e todas essas outras coisas aí. Exercendo o seu ministério. Então São Pedro estava em Roma. Por isso que a Basílica de São Pedro está lá em Roma. Até é importante que vocês saibam, é um dado histórico e arqueológico.
A Basílica de São Pedro, ela foi construída justamente aonde foi enterrado São Pedro. E o altar, sabe aquele altar aonde o Papa celebra a Missa do Galo? Aquele altar central lá da Basílica de São Pedro? Aquele altar, o túmulo de São Pedro é exatamente embaixo daquele altar, aonde o Papa celebra a Missa do Galo e as outras missas na Basílica de São Pedro. Aquele lá. Justamente embaixo, lá foi sepultado o primeiro Papa. E lá estão, a maior parte dos Papas estão sepultados ali também. Ali, na Basílica de São Pedro. Pois bem, continuando. Espero que tenha ficado claro que a Igreja de Cristo, ela deve ser governada por São Pedro. E agora, um dado histórico. Como eu disse para vocês, vamos usar a Bíblia e também a história. Vocês sabem quantos papas houveram depois de São Pedro? Sabem quantos? 264 papas depois de São Pedro. Com São Pedro, 265, contando também o atual. 265 papas existiram desde São Pedro até agora. 265. Nunca houve na história, entendeu? Um período que não houvesse papa. A sucessão, ela é ininterrupta, entendeu? Ininterrupta. Ininterrupta, a sucessão. Vou falar daqui a pouquinho. Então, a sucessão é ininterrupta. Quando morre um papa, logo é eleito outro. Ela perguntou, como é que é eleito? Como é que é escolhido o Santo Padre? Existe o colégio dos cardeais, que são bispos, na verdade. Não é? São bispos que são escolhidos pelo próprio Papa, entendeu? Para poder zelar pela eleição do Santo Padre, quando aquele morrer, ou renunciar, e para ajudar o Papa no governo da Igreja. São como, existe o presidente, existe os ministros, não existe? Não é assim? No governo de um país, como o nosso, por exemplo. Então, os ministros ajudam o presidente a governar. Né? No nosso caso aqui, ajuda a roubar muito, né? Infelizmente. Né? Então, no caso da igreja, entendeu? A igreja ela não é uma democracia, não. E a nossa igreja não é uma democracia. Tá? Não pensem vocês que a democracia é uma perfeição, né? Não. Né? É uma coisa boa, mas tem os seus limites também a democracia. Porque, olha, Jesus foi condenado de maneira bem democrática, viu? Lembrem disso. Foi uma eleição, né? Tinha Barrabás e Jesus. O povo escolheu Barrabás. Né? Escolheu para libertar Barrabás. Então a igreja não é uma democracia. A igreja ela é uma teocracia. Quem manda é Deus, entendeu? Quem manda é Deus. Então foi Cristo quem escolheu São Pedro. Agora, como é que é escolhido o Papa? O Papa é escolhido assim. É escolhido assim. Os cardeais, que atualmente são 100 e poucos, os cardeais se reúnem quando morre o Papa, se reúnem, entendeu? E jejuam e rezam. Jejuam e rezam. E depois cada um escreve o nome daquele que lhe parece bem. Então, e aquele que receber mais indicações, então, torna-se o Papa. E terminou a eleição, depois que eles rezaram, jejuaram, entendeu? E indicaram os nomes, o mais indicado, então, torna-se o Papa, sabe? Primeiro é perguntado se ele aceita aquele encargo. Aceitando, ele é revestido das insígnias papais. E todos os cardeais que estão ali, então, se ajoelham diante dele, prestando submissão. Entende? Como os outros apóstolos, se submeteram também a São Pedro, entendeu? E se deixaram governar por ele, também os sucessores dos apóstolos se submetem ao sucessor de Pedro. Para que com ele e sob a sua direção possam conduzir o rebanho de Cristo como ele mandou. Porque foi Cristo quem confiou este encargo a São Pedro, como nós vimos aqui na Sagrada Escritura. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, assim é escolhido o Santo Padre e o Papa. A Igreja de Cristo, ela é governada pelo Santo Padre e o Papa. Entendeu? Pelo sucessor de São Pedro. Então, a história da Igreja é assim. Nunca houve um período onde não houvesse o Papa. Sempre a Igreja de Cristo foi conduzida. Por isso ela está aqui até hoje. O Papa, em matéria de fé e moral, matéria de fé e doutrina moral, ele é infalível. Infalível significa o quê? Não pode errar.
Não pode errar. E o que diz? Como é que a gente sabe? Pela própria promessa de Cristo. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Entende? Portanto, olha, imagine só. É poder demais. É muito poder, entendeu? Na mão de um ser humano. E Jesus, ele diz categoricamente, o que ligares na terra será ligado no céu. Quer dizer, o que decidires aqui. O que você aqui decidir. O que você aqui ligar, está ligado lá. Eu confirmo no céu. Então, é evidentemente que Jesus jamais daria um poder deste a um ser humano, se não desse junto o carisma da verdade. Porque imagine só, poderia Jesus confirmar um erro no céu? Poderia confirmar um erro? Poderia confirmar uma coisa que não fosse verdadeira, mentirosa? Jesus tem que honrar a palavra dele, não tem? No entanto, ele disse que aquilo que o Papa ligasse, aquilo que São Pedro e os seus sucessores ligassem, ele confirmaria. Então, para que nunca confirme um erro, nunca confirme uma mentira, Jesus, ele dá a assistência do Espírito Santo. Ele deu o carisma da verdade, ou seja, em matéria de fé, de moral, entendeu? Daquilo que depende para a nossa salvação, não pode errar o Santo Padre e o Papa. Isso não significa que o Papa, que ele não pode pecar, não é isso não. Ele é uma pessoa, enquanto pessoa, ele é suscetível de erros, de fraquezas e de pecados também, de defeitos. Embora, graças a Deus, a maioria dos papas foram santos. A maioria dos papas. Mas houveram papas que não foram santos, não. Teve até alguns papas, entendeu? Na história da igreja, que deram escândalos, entendeu? Papas na história da igreja. Foram pouquinhos, umas meia dúzia, uns 6 ou 7, que deram escândalo. Mas é isso que é interessante. É isso que é interessante. Interessante é que, mesmo sendo, houveram papas, isso vocês têm que saber, entendeu? Para vocês entenderem como é que Deus governa as coisas. Houveram papas que tiveram amantes, filhos, sabia? Houveram. Lá no ano 1500 e pouco, houve um papa que era escandaloso. O nome dele era Alexandre VI. Sabe? E houve outros também, mas foram poucos, que foram escandalosos. Mas daí você vê que a igreja, ela é de Cristo. Porque nunca houve, entendeu? Um papa, mesmo desses aí, que erraram, que pecaram, vamos dizer assim, moralmente falando, pecaram no sentido moral. Nunca nenhum deles modificou uma vírgula sequer da doutrina para justificar o pecado deles. Nunca. Lutero fez isso. Lutero, quando ele separou-se da Igreja Católica, porque ele não conseguia viver a castidade, não conseguia viver o celibato, o que ele fez? Ele disse que o que tem pecar? Não tem problema pecar, não. Desde que a gente acredite, que a gente tenha fé, a gente se salva. Entendeu? Então Lutero mudou a doutrina para justificar o pecado dele. Lutero tinha 3 mulheres, 3 amantes. Entendeu? Era um tarado o homem. Então, tinha 3 mulheres. E aí tem as cartas, as biografias, ele fala. Ele fala isso. E ele era, antes de se separar da igreja, quando ele era padre, entendeu? Quando ele era padre agustiniano, ele era esforçado. Ele fazia penitência, rezava muito, mas ele acabava caindo sempre nas fraquezas. Depois, então, ele separou-se da igreja, tinha as mulheres dele, entendeu? E vivia assim. Ele mudou a doutrina, dizia, olha, não tem problema pecar. Ele escreveu uma carta para um amigo dele, assim, peca fortemente, mas crê mais fortemente ainda, porque assim você será salvo. Porque a gente vai ser salvo pela fé. As obras não interessam, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, pode fazer o que... Se você aceitar Jesus, se você acreditar nele, você se salva. Entendeu? É assim que pregava Lutero. É por isso que os protestantes falam que é a fé que salva. Só a fé que salva. As obras não interessam. Depois que Lutero traduziu a Bíblia inteirinha, como eu já falei para vocês, ele quis, depois de tudo traduzido, ele quis tirar a carta de São Tiago. Ele quis queimar a carta de São Tiago, tirar. Só que os outros seguidores dele que não deixaram. Por quê? Porque a carta de São Tiago fala que a fé sem obras é morta. Aí contradizia o Lutero. Aí queria tirar a palavra de Deus, né? Porque para ele, a palavra dele tinha mais valor do que a de Deus. Então, vejam bem. Portanto, a igreja, ela é infalível. O Papa é infalível em termos de fé e moral.
Mesmo esses papas que erraram, moralmente falando, que tiveram erros morais, né, que deram algum escândalo, entendeu? Eles nunca, nenhum deles, Deus jamais permitiu que uma vírgula da doutrina fosse mudada. Porque ele, como presidente, a gente poderia imaginar assim, ó, é o chefe supremo da igreja. Ele poderia mudar e dizer, não, agora de hoje em diante o papa pode casar e ter mulher. Ele poderia fazer isso, entendeu? Ele poderia, se ele não tivesse, se Deus não intervisse, né? Ele poderia dizer, olha, não, a gente pode ter 3 mulheres. Antigamente os reis tinham 500, então eu posso ter 50. Posso ter 5, pode ser 2, posso ter... Entende? Mas nunca o Papa mudou a doutrina da igreja para justificar o seu pecado. Nunca. Nunca, nenhum Papa. Graças a Deus que a maior parte dos Papas foram santos, homens santos, entendeu? E sobretudo esses últimos Papas, muitos santos mesmo. Os últimos Papas que deram um escândalo foram aí quase 500 anos atrás, graças a Deus, entende? Depois disso, a maior parte foram santos, beatos, foram muito, muito bons mesmo. Mas por quê? Assim, mas um Papa fazer um escândalo, ter amante, ter filho, houve. Daí você vê que é Deus que guia. Interessante, uma vez aconteceu assim. Um protestante, isso é história, viu? Um protestante chamado Von Pastor. Von Pastor, ele era protestante, um historiador, um doutor em história. E ele foi ao Vaticano, isso no século passado, aliás, século XX, né? Na época do Papa Pio IX. Ele foi ao Vaticano e pediu ao Papa a autorização de pesquisar nos arquivos do Vaticano, entendeu? Para poder escrever a história dos papas. O Papa falou assim, olha, aguarde alguns dias, eu vou lhe dar uma resposta. Aí o Papa reuniu os cardeais e disse, olha, um protestante, um doutor em história, me procurou e ele quer escrever uma história dos papas. O que vocês acham? Aí os cardeais ficaram, não vamos permitir não, porque, olha, há muitos dos sucessores de Pedro, a maior parte deles foram santos, mas houveram papas que deram escândalo, existem páginas vergonhosas que poderão, então, difamar a igreja, entendeu? Os cardeais responderam assim. Aí o Papa foi e falou, pois eu vou deixar. E o Papa permitiu que o protestante, o Von Pastor, entendeu, fizesse a história dos papas. E ele ficou ali meses pesquisando. Ele entrou nos arquivos secretos do Vaticano, o Papa permitiu, e ele pesquisou e escreveu um livro. Esse livro existe, viu? É a história dos papas. E depois que ele terminou, depois de meses de pesquisas, quando ele terminou, então, ele chegou no Papa e disse, santidade, eu quero tornar-me católico. E o Papa se assustou. Disse, como? Mesmo depois de ter visto aí tantas fraquezas humanas de tantos, mesmo dos sucessores de Pedro, ele disse, é por isso mesmo. Porque quando vi tantos erros de tantos homens, eu compreendi que a Igreja Católica é governada por Cristo. Porque se fosse governada pelos homens, eles já a teriam destruído. E de fato ele foi batizado e se tornou um grande católico. Viu? Isso é história, é real isso. Aconteceu isso. Então, nisto você vê assim, que de fato a Igreja de Cristo ela é governada pelo Espírito Santo. Entende? Caso contrário, os homens já teriam destruído há muito tempo. Sabe? Mas Cristo confiou a sua igreja ao governo de Pedro e dos seus sucessores. Está entendendo? Ao governo de Pedro e dos seus sucessores. Portanto, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O credo que nós rezamos hoje, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc. Então, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Este credo vem do tempo dos apóstolos. O credo que a Igreja Católica professa, ele nunca mudou, entendeu? E nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Por que nunca vai mudar? Porque a igreja, ela, a quem Cristo confiou a missão de anunciar o Evangelho, ela tem o dever de conservar a integridade da fé. A palavra de Deus não muda. Não muda. Por isso vai entrar Papa, vai sair Papa, entendeu? Enquanto o mundo existir. E a igreja, a doutrina, nunca vai mudar. Entende? As pessoas, os meios de comunicação, né, diabólicos, fazendo pressão na igreja, dizendo, a igreja tem que modernizar, a igreja tem que mudar essas doutrinas, a igreja tem que liberar o divórcio para as pessoas casar de novo, a igreja tem que parar com esse negócio de proibir anticoncepcional, de lutar contra as camisinhas, etc.
A igreja tem que modernizar. A igreja, afinal, ela tem que colocar ela tem que entrar no ritmo da modernidade. Nunca vai acontecer isso. Nunca, jamais. A palavra de Deus, ela não muda. Entende? Jesus Cristo disse assim, olha, o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra jamais passará. A minha palavra jamais passará. Mas vamos para frente, senão a gente vai ficar aqui. Vamos lá. Von Pastor. Bom? É um alemão. Que era protestante e se converteu. O livro que ele escreveu chama História dos Papas. Tem traduzido em português. Eu não tenho um exemplar dele não, mas se alguém tiver, eu quero tirar uma cópia. Atenção. Vamos agora às outras notas da Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo, ela tem que ser governada pelo Santo Padre e o Papa. Agora, a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo tem que ter a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Uma igreja que não tem uma igreja que não é governada pelo Papa, uma igreja que não tem a Eucaristia, não é a Igreja de Cristo. Vamos pegar lá, Evangelho escrito por São João, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 51 seguintes. 51 seguintes. Escreve aí no seu caderno. Na Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo tem a Eucaristia. A igreja que Cristo fundou tem que ter a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? É o sacramento que contém o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Olha lá. Vamos dizer aqui. Eu vou ler aqui, viu? Vocês escutem. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é o quê? É a minha carne para a salvação do mundo. Tá? Mais embaixo, lá no versículo 54, Jesus vai dizer assim, versículo 53, desculpe. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Agora eu pergunto para vocês, qual é a igreja, qual é a única igreja que afirma que possui o verdadeiro corpo, a verdadeira carne, o verdadeiro sangue de Jesus Cristo? Qual é? Pergunte-se a algum protestante se na igreja deles, eles acreditam que eles têm ceia, mas pergunta para eles se eles acreditam que o pão se transforma na carne de Jesus e se o vinho se transforma no verdadeiro sangue de Jesus. Pergunte para eles. Eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que é um símbolo, que é um simbolismo, é uma representação. Entendeu? Não tem consagração, por que não tem consagração ali? Por que não tem consagração? Porque não tem sacerdotes. Eles não têm padres, entendeu? Aqui. Ó, se um caboclo invocar, se ele aqui invocar, amanhã eu vou fundar a igreja de crente, ele faz. Faz isso não, viu? Então, mas faz. E quem ordenou ele de sacerdote? Não teve nenhum bispo que ordenou sacerdote. Então, ele vai fazer a ceia, vai comprar o pão lá na padaria, o vinho lá no mercado, faz a ceia. Mas é pão e vinho. Entendeu? Não é carne e sangue de Cristo. Está entendendo? E você pode perguntar para qualquer protestante, mas você acredita então que a ceia lá é o verdadeiro corpo de Cristo? Então, eu acredito. Então você adora a Eucaristia? Acredita que é Jesus, então, a carne dele e o sangue dele? Todos eles vão dizer para você que não, que é um símbolo, uma representação. Agora, a Bíblia fala que é símbolo? A Bíblia fala que é representação? Olha o que fala aqui, olha.
Olha, o que diz aqui? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E mais embaixo vai dizer assim, e quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, o que é a minha carne? É verdadeiramente uma comida, e o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Portanto, verdadeiramente, tá? Mas vamos pegar ali, para vocês verem, ainda sobre a Eucaristia. No Evangelho escrito por São Lucas, um pouquinho atrás. São Lucas. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 19 e seguintes. Versículo 19 e seguintes. 19 e 20, na verdade. São Lucas, capítulo 22, versículo 19 e seguintes. Vou ler, prestem atenção. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Mas vejam bem então a frase. Isto é o meu corpo. Olha, apesar de, como dizia antes de ontem, né, a respeito da língua hebraica, apesar dela ser pobre, ela tinha o verbo ser. E o verbo com clareza que diz, o verbo também que diz, que significa, isto representa, isto simboliza. Existiam esses verbos. Se Jesus quisesse dizer que aquilo era apenas um simbolismo, era apenas uma representação, existia palavras para designar isto. No entanto, ele diz com toda clareza, isto é o meu corpo, entendeu? Com toda clareza ele vai dizer, isto é meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Isto é, portanto não deixa margem à dúvida. Jesus não disse, isto representa, isto simboliza, de maneira alguma, isto significa, não, isto é categoricamente, o verbo é claro, é o verbo ser, entendeu? Conjugado no presente, isto é o meu corpo. Portanto, a palavra de Deus diz isto, mas os protestantes não acreditam na palavra de Deus, não acreditam nisto aqui que diz a palavra de Deus. Aqui se atropelam. Eles vão dizer, não, é uma representação. Mas como representação se Jesus disse, isto é? E mandou os apóstolos fazerem aquilo lá. Ele disse, fazei isto em memória de mim. Por que Jesus mandou os apóstolos consagrarem o pão e transformarem na sua carne? Por que Jesus mandou os apóstolos consagrarem o vinho e transformarem no seu sangue? Por quê? E ele disse isto aos apóstolos, não disse isso ao povão, não. Então, os apóstolos foram ordenados sacerdotes, foram os primeiros bispos, os primeiros padres da igreja. Por que Jesus mandou eles consagrarem a sua carne e o seu sangue? A resposta está lá no capítulo 6 de São João. Está lá no capítulo 6. Jesus não disse que que para poder entrar no céu tinha que comer a carne e o sangue? Ele não falou isso? Que se não comer não entraria? Não falou? Não foi categórico, muito claro ao falar isso? Foi ou não? Como é que essa promessa de Cristo, como é que essa condição, esta exigência de Jesus poderia ser cumprida se não houvesse quem nos desse a carne e o sangue dele? Então teria que haver quem nos desse a carne e o sangue dele, para que nós pudéssemos comer e beber. Senão nós não poderíamos entrar no céu. Porque foi uma exigência. Aliás, uma exigência fortíssima, de comer a carne e o sangue dele. Entendeu? Caso contrário, não se salvaria. Tá?
Então, aqui eu já vou responder uma objeção. Né? Uma objeção. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, talvez, dos protestantes dizendo assim: olha, mas Jesus mandou comer a carne e o sangue. Por que na igreja de vocês só tomam o pão? Já ouviram isso? Por que só o padre que toma o vinho, que na verdade nem é vinho, é o sangue? Né? Então, vocês não vão para o céu, porque Jesus mandou comer a carne e o sangue. Mandou tomar o pão e o vinho. E vocês só comem o pão. Sério? Mas ele vai dizer para você assim: o argumento é esse, não há corpo que não tenha sangue. Mas ele vai dizer assim: então por que Jesus mandou comer os dois? Né? Então, vamos pegar lá, carta aos Coríntios. Como é que os apóstolos entenderam isso? Carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. No capítulo 10. No capítulo 10, versículos 14 seguintes. Melhor, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Desculpa, falei uma coisa aqui errada. É no capítulo 11. 11. Capítulo 11. Carta aos Coríntios, mesma coisa. Capítulo 11, versículo 28. 28 e 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Veja lá, vou ler. Está falando aqui da celebração da missa. Está falando aqui da celebração da Eucaristia. Aí ele vai dizer assim em São Paulo: olha, que cada um se examine a si mesmo. Que cada um se examine a si mesmo, sua própria consciência. Eu gosto sempre de repetir essa palavra antes da comunhão. Que cada um examine a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ele está dizendo aqui: quem come e bebe o corpo do Senhor. Quem come e bebe o corpo do Senhor. Está entendendo? Ele fala do corpo, mas ele fala: come e bebe o corpo. Indicando que o corpo a gente come e bebe. Entende? Na verdade, Jesus Cristo está totalmente presente. Seja no seu corpo, seja no seu sangue. Podemos receber só uma espécie ou só a outra, ou só as duas. Eu gosto muito de dar as duas, mas não porque é incompleto dar uma ou dar outra, não. Tanto faz, entendeu? Nós recebemos somente o preciosíssimo corpo, somente o preciosíssimo sangue. É Cristo inteiro, total, entendeu? Come e bebe o corpo, tá entendendo? Come e bebe o corpo. Então, por essa passagem bíblica, você pode mostrar que nós comemos e bebemos a Eucaristia. Entende? Quando recebemos o corpo do Senhor, tá entendendo? Agora, pode-se dar também o corpo e o sangue. Não há problema nenhum, mas não acrescenta nada nesse sentido, entendeu? Não fica mais sagrado por isso, não. É o mesmo Deus. Deus é total, tanto em uma espécie como na outra. É Jesus inteiro, tanto numa espécie como na outra. Está claro? Pois bem, vamos passar da Santíssima Eucaristia para a confissão. Tinha mais coisas para dizer, mas não dá tempo. Infelizmente,
O tempo foge, né? Então, vamos lá. A igreja de Jesus Cristo tem confissão. Uma igreja que não tem confissão não é a igreja de Jesus Cristo. Pega lá. Primeiro vamos lá no São Tiago. No capítulo 5, versículo 16. Carta de São Tiago. Primeira carta de São Tiago, porque só tem uma. Olha lá, pega lá. É a primeira carta de São Tiago, porque só existe uma. Capítulo 5, versículo 16. Olha aí. Primeira carta de... eu já estou falando errado. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha aí. Vou ler. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Aqui fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. Como é que a gente deve interpretar isso? Quer dizer que eu posso chamar alguém aqui, eu vou contar meus pecados para você, entendeu? E é assim. Devemos confessar uns aos outros. Mas, agora, aqui que vem a interpretação correta. Senão a gente faz igual os protestantes, interpreta tudo errado. Entendeu? Confessar uns aos outros quer dizer que todos têm que se confessar. E quem vai confessar tem que confessar para alguém. Só que o alguém para quem nós vamos confessar, ele tem que ter o poder de nos absolver dos pecados. E quem tem esse poder? Quem recebeu esse poder para absolver os pecados? Somente os sacerdotes. Então tem que se confessar uns aos outros também. Hoje mesmo eu tive uma graça muito grande, né? Veio o padre aqui visitar aqui, o padre Davi, que era o padre daqui. Aí eu aproveitei e confessei com ele. Toda semana eu confesso. Então eu ia procurar confessar com algum sacerdote. Toda semana eu vou confessar. Então hoje Nossa Senhora mandou o padre. Então, quer dizer, eu confesso, todo sacerdote confessa, os bispos confessam, o Papa confessa. Entendeu? Então confessai uns aos outros, mas confessai a quem pode te absolver, entendeu? A quem pode te absolver. Então, lá no capítulo, vamos agora, então, quem pode absolver? Quem recebeu o poder de perdoar? Entendeu? Quem recebeu esse poder? Vamos ver. No capítulo, Evangelho escrito por São João, capítulo 20. Evangelho escrito por São João, capítulo 20. Então, esses uns aos outros aí, não é qualquer um não, entendeu? Não falou, confessar é qualquer um não. Uns aos outros, mas leia-se e entenda-se. Esses outros são aqueles que têm a capacidade e o poder dado por Deus para absolver dos pecados. Então veja aí. Capítulo 20. Versículos... Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver, 20, versículo 20. Mas vamos ler o 19 também, só para vocês entenderem o contexto. Né? Capítulo 20, versículo 19 e 20. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, isso aqui é importante, esse primeiro da semana, entendeu? Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Os discípulos, os apóstolos, estavam trancados em um lugar. Veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Jesus aparece então, ele entra lá, passa lá pela parede, como estava explicando. Ele se coloca as portas estavam trancadas, e Jesus se coloca no meio deles. E se colocando no meio deles, diz essa palavra aos apóstolos: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez:
a paz esteja convosco. Veja que os padres receberam a paz 2 vezes, né? Porque tem que ter mais paz e mais paciência. Porque o povo dá trabalho, viu? Então tem que ter muita paz e muita paciência para poder cuidar. Olha lá, disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Como o Pai me enviou. Veja só, Jesus ele transmite a missão que ele recebeu do Pai, ele transmite aos apóstolos. E Jesus recebeu a missão de quê? De nos salvar. Veio ao mundo para nos salvar e, através da sua crucifixão e morte, ele alcançou-nos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Depois ele vai dizer aqui, ó, depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o quê? O Espírito Santo, recebei. Jesus deu aos apóstolos, entendeu? O poder do Espírito Santo. Ele comunicou a missão dele mesmo, a missão que ele recebeu do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Recebam o poder do Espírito Santo. Então Cristo deu a eles o poder. Não foi a qualquer pessoa. Deu aos seus apóstolos, entendeu? O poder do Espírito Santo. Tá? Dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Deu ou não o poder de perdoar o pecado? A quem? Aos apóstolos. A ele, aos apóstolos. Agora, vejam bem. Aos católicos ignorantes, aos protestantes e aos descrentes ou aos desentendidos. Prestem bem atenção. Jesus, ele mandou confessar. Aqui a palavra de Deus manda confessar, confessai os vossos pecados, e deu-nos também a quem devemos confessar. Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados em nome dele. O pecado de quem vocês perdoar está perdoado. De quem vocês não perdoar, também não está perdoado. Entendeu? Portanto, a confissão, Jesus estabeleceu a confissão com os sacerdotes. Não é a confissão direto para Deus, não. Entende? Quando eu quero confessar, todo dia no meu quarto eu confesso direto para Deus. Quando eu quero confessar, eu vou debaixo de um pé de árvore e confesso. Mas Deus não deixou, não foi assim. Deus não estabeleceu a confissão, não foi assim. Se Deus quisesse que a confissão fosse direto para Ele, Ele teria deixado desse jeito. Ele teria dito assim, olha, quando quiserdes confessar, olhai para o céu e confessai para mim, que eu perdoarei os vossos pecados. Foi isso que Deus disse? Não foi não, entendeu? Se alguém acredita na Bíblia, aqueles que acreditam na palavra de Deus, devem obedecê-la. Deus deixou o sacramento da confissão e confiou aos sacerdotes, entendeu? Este poder, ele deu a eles, como diz aqui a Bíblia, o poder do Espírito Santo para perdoar os pecados. Quem não acredita nisto, não acredita na Bíblia, não acredita na palavra de Deus. Está entendendo? Isso sirva para todos os católicos que são aí meio protestantizados, né? Que não se confessam. Outro dia a pessoa falando, o católico, que dizia católico, vou confessar com o padre, eu confesso direto para Deus. Assim, mas como é que você vai confessar direto para Deus se Deus não quis estabelecer assim a confissão? Como é que você despreza a palavra de Deus, uma vez que Ele deu aos sacerdotes o poder de perdoar o pecado em nome dele? Como é que você despreza a palavra de Deus? Você não é mais do que a palavra de Deus. Seja humilde, entendeu? Todos nós devemos nos confessar. Nós, padres, os bispos, o Papa também confessa, entendeu? Todo mundo, porque não tem ninguém que não tenha falha, entende? Pode não ter tantas, uns têm mais, outros têm menos, mas falha todo mundo tem, entendeu? O Papa João Paulo II era um homem santo, um homem muito santo, entendeu? Pense no homem santo. Papa João Paulo II, entendeu? Confessava 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. É isso que eu fico impressionado com o povo. Eu não entendo um católico, eu não entendo uma pessoa que diz que acredita na palavra de Deus, que fica meses, anos sem se confessar. Meu povo, o que vocês estão fazendo? Vocês não querem ir para o céu, não? Não, olha, quem quer ir para o céu, sabe, se purifica, se liberta do pecado. Porque quem morre com o pecado vai para o inferno, entendeu? Porque diz a Bíblia que nada de impuro entra no céu. Nós temos que nos confessar. Nós precisamos do perdão de Deus, entendeu? Nós temos necessidade, porque nós somos pecadores. E Deus deixou a confissão, foi para isto. Se não fosse necessário confessar, Deus não teria instituído o sacramento da confissão. Ele não teria dado aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. É necessária a confissão, entendeu?
Então, a igreja de Jesus Cristo, ela tem confissão. A igreja que não tem a confissão não é a igreja de Jesus Cristo. Estão entendendo? Tá? Eu teria outras coisas para dizer, mas não vai dar tempo. Olha, amanhã nós vamos continuar. Veja bem, eu vou deixar ainda um espaçozinho. Eu peço aí, vamos ter só 10 minutos, viu, para as perguntas. Porque o assunto de hoje eram muitos pontos. Mas amanhã eu vou continuar, tá bom? De qualquer forma, a respeito desses pontos que nós falamos hoje, tem alguma pergunta? Existe algum pecado que o Senhor não perdoa ainda? Se existe algum pecado que não tem perdão, é isso que perguntou? Ou que eu não perdoei? Já existiu pecado que eu não perdoei. Já existiu. Mas não perdoei por quê? Porque a pessoa não estava arrependida. Porque para você dar absolvição, a pessoa ela tem que estar arrependida. Se ela não estiver arrependida, você não pode perdoar. Porque mesmo se o padre dissesse, eu te perdoo, era inválido, entendeu? Inválida a absolvição. Eu pergunto para a pessoa, por exemplo, eu falo, ó, a pessoa faltou a missa dos domingos, está faltando. Eu quando atendo confissão, normalmente eu faço isso. Eu pergunto, você está disposto a ser fiel daqui para frente? Está disposto a participar da missa todos os domingos? Se a pessoa falar não, eu não vou perdoar, ué. Entendeu? Não vou não. Vamos ver, vou pensar. Então você pensa primeiro, depois você vem confessar. Entende? Então, ó, você está disposto a largar as novelas? Não, vou largar não. Então, não posso te perdoar. Você não está arrependido? Não está arrependido, entendeu? A pessoa vem falar sobre namoro escandaloso. Olha, padre, eu estou tendo relacionamento com a minha namorada, estou tendo relação sexual com ela. Mas você está arrependido disso? Você está disposto a largar isso? Claro que primeiro eu explico que isso é pecado, que isso não deve ser assim, porque isso é contra a lei de Deus, que isso prejudica você mesmo e os outros, etc. E pergunto, você está disposto a deixar o pecado? Não, todo mundo faz isso, então não posso perdoar. Então já aconteceu comigo, foram poucas vezes, na verdade. Muito poucas vezes, mas já aconteceu. Perguntar à pessoa, você está disposto então a deixar esse pecado? Não. Então, eu vou e falo de novo, né? Insisto, olha, mas você tem certeza? Você prefere ficar sem Jesus? Não, você não está disposto a largar isso, não? Não, eu não estou disposto, não. Então, a largar isso, não estou, não. Então por que você veio confessar? Por quê? Por que confessar? É porque todo mundo confessa, né? Não. Mas a pessoa não estava arrependida, entende? Então, se não está arrependido, o padre não pode absolver. E se ele absolver, é inválido, não vale nada, entende? Não adianta. Uma pessoa que não esteja arrependida dos pecados, não adianta vir confessar. Não adianta vir confessar. A pessoa, ela tem que ao menos, ela pode até não ter aquela contrição perfeita. Ela pode até não ter aquela dor total por ter pecado, etc. Mas ela tem que ter ao menos a intenção de largar o pecado. Ela tem que ter ao menos a intenção. Ela pode ser fraca. Ela pode se... por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa embriagou. Bebeu. Embriagar é um pecado grave. Entendeu? É um pecado grave, um pecado mortal. Por isso que eu falo, não frequentem boteco. E se tiver donos de boteco, tem que largar. Entendeu? Tem que vender o boteco, fazer uma lanchonete, fazer um mercadinho, mas não pode vender cachaça. O vendedor de cachaça é igual o traficante de droga. É a mesma coisa, diferença nenhuma. Entendeu? Mesma coisa. Ganha a vida às custas do vício do outro. É pecado mortal isso. Não pode comungar quem toca boteco. Pode. É coisa séria isso. Entendeu? Pode comungar não. Tem que largar isso. Tá entendendo? Então, a pessoa embriagou. Vamos dar aqui um exemplo. Embriagou. Ele tem uma atenção. A pessoa embriagou. Então, diz a Bíblia que os bêbados não entrarão no reino de Deus. Diz aqui São Paulo. O que acontece? Ele está arrependido de ter embriagado. Mas ele está com vontade de beber de novo. Mas só que ele está aquela luta, né? Estou com vontade de beber de novo. Estou com vontade, mas ele quer largar. Mesmo que ele não tenha todo arrependimento, mas ele queira largar. Ele sabe que foi errado e faz um propósito. Eu vou me esforçar então, eu não vou mais no boteco, eu vou me esforçar, vou lutar. Mesmo se ele caia, entendeu? Então a confissão dele foi sincera. Ele foi fraco, caiu de novo, mas ele quis largar ali o pecado. E eu conheço pessoas, conheci pessoas, já passaram por mim, inclusive, que conseguiram largar o vício da cachaça
Através da confissão. Quanto mais confessava, mais se fortalecia, entendeu? Quanto mais confessava, porque ele queria largar. Era fraco, às vezes caía naquele pecado. E isso se aplica a qualquer vício. O vício da masturbação, o vício da pornografia, o vício da fofoca, o vício da preguiça. Se a pessoa, se ela se esforça, né? E junto com a confissão, Deus vai dando a graça, entendeu? A confissão não é só para o perdão do pecado, não. A confissão é para também nos ajudar a vencer aquele pecado, aquela fraqueza, aquele vício que tenha. Está entendendo? Então, já houve pecados que eu não perdoei pelo fato da pessoa não ter arrependimento. Se tivesse, não existe nenhum pecado que não tenha perdão. Todos os pecados têm perdão, desde que a pessoa arrependida queira realmente fazer o que Deus manda, né? Queira mudar de vida, tá bom? Então, olha, só aqui eu vou fechar esse raciocínio e depois ainda deixo um espaço para mais alguma pergunta. Olha, portanto, a Igreja de Cristo... Existiam outras notas que eu queria falar, mas não vai dar tempo hoje. A Igreja de Cristo, Jesus fundou a igreja, certo? Sim ou não? Essa igreja, ela tem que ser governada por quem? Que é o sucessor de Pedro. Essa igreja, ela tem que ter a Eucaristia, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Sim ou não? Essa igreja tem que ter confissão. Qual a igreja que é governada pelo Papa? Que tem Eucaristia, que tem confissão e que tem o amor de Nossa Senhora. Então eles falam assim, mas não tem escrito na Bíblia Igreja Católica. Não precisa. Basta ter os elementos que compõem a Igreja Católica, entendeu? Não tem um nome católico, não precisa ter um nome católico, não. Basta saber que a Igreja de Cristo ela é governada pelo Papa, que ela tem confissão, que ela tem a missa, a confissão, que ela tem a Eucaristia, não é? Que ela tem o amor a Nossa Senhora, aos santos, que a Igreja de Cristo, ela existe há 2000 anos. A Igreja de Cristo existe há 2000 anos. Aqui você entra numa questão de história. Você pode pegar mesmo um historiador que seja ateu, ou um historiador que seja protestante, se for honesto, ele vai dizer para você, qual é a única igreja que vem desde a época de Cristo? Somente a Igreja Católica, entendeu? Nenhuma igreja protestante que vocês têm conhecimento aqui tem 2000 anos não, entendeu? Então, e quem fundou a Igreja Católica foi quem? Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Foi ele quem fundou, foi ele quem deu ali as bases, os alicerces da organização da igreja, foi ele quem confiou a missão, foi ele quem deu a graça para batizar, para poder pregar, para poder perdoar os pecados, para poder consagrar o seu corpo e seu sangue. Foi Cristo. Não foi ser humano nenhum, não. Não foi o Papa que inventou isso, não, entendeu? Foi Cristo quem estabeleceu e que confiou a igreja, entendeu? Aos seus sucessores, aos sucessores dos seus apóstolos, a missão de conduzir o rebanho, de lhes anunciar a verdade e de lhes comunicar a graça de Deus para que se salvem. Portanto, a Igreja de Cristo é assim. Olha, a primeira igreja protestante, ela surgiu com Lutero, há 500 anos atrás. Então, quem fundou a igreja protestante foi o Lutero. O protestantismo, vamos dizer assim, iniciou o movimento protestante, a Revolução Protestante foi Lutero. Depois dele veio John Calvino, os calvinistas, né, veio os presbiterianos com John Wesley, veio depois lá os anglicanos com o rei Henrique VIII, entendeu? Aí veio os pentecostais. As igrejas que vocês conhecem aqui na região, a maior parte delas são pentecostais, neopentecostais até. A maior parte delas, igual a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Universal do Reino de Deus, a Igreja Quadrangular, entendeu? Então, essas igrejas, todas elas são pentecostais, ou neopentecostais. Sabe quanto tempo tem as igrejas pentecostais? Sabe quando é que foi fundado? 1910, nos Estados Unidos, por um grupo de pastores. A primeira delas foi a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é pentecostal. Deus é Amor, o Universal do Reino de Deus é Adventista é outra coisa, eu vou dizer depois a respeito. Mas também foi fundada há pouco tempo, Adventista. Não é? Tá? Justo. Oi. Vem de Pentecostes, que manifesta, segundo eles, pretensamente, os dons do Espírito Santo. Não é? Os dons do Espírito Santo. Então, que exalta ali os dons do Espírito Santo. Pentecostes, eles falaram em línguas, tiveram manifestações, etc. Pentecostal, os dons de Pentecostes, é isso. Agora, existem os dons de orar em línguas, tudo isso existe. Mas pentecostal vem
os protestantes usam, os neopentecostais usam então o nome pentecostal por conta deste. É um estilo de seita, um estilo de religião em que se exalta muito a figura do Espírito Santo e que se quer, à custa das curas, dos milagres, exorcismos e coisas extraordinárias, então prender a atenção e conduzir os fiéis. Pois bem, veja bem, a primeira igreja protestante foi com Martinho Lutero. A maioria dessas igrejas que vocês conhecem, elas têm menos de 50 anos de fundação. A Universal do Reino de Deus, ela foi fundada em 1978, 30 anos atrás, pelo conhecidíssimo pilantra Edir Macedo, entendeu? Olha lá, entendeu? Conhecidíssimo. Então, a empresa, sabe? Olha, veja bem. Não, o que é impressionante, irmãos, a coisa é tão escancarada, o que eu fico mais impressionado é como é que muitas pessoas vão nessas coisas. Qualquer pessoa de bom senso que assiste um culto desse, você vê, é uma arrancação de dinheiro. Todas as bênçãos têm um preço. Então, a bênção maior é R$500, a outra é 100, a outra é 50. Então, é assim, entendeu? Tá? O dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Tem que ser pago mesmo. Mas esse negócio de ficar vendendo bênção, isso não, entendeu? Isso você vê que já não é de Deus. Mas claramente que não é de Deus, sabe? Mas e se a pessoa recebeu a bênção? Então você sabe que não é de Deus, porque a bênção de Deus não é vendida, não. Entendeu? Não é de Deus. Aí mesmo que um morto ressuscitasse, mesmo que curasse um cego, entende? Não é de Deus. Não pode ser de Deus. Se Deus confirmasse esse tipo de seita através de milagres, Deus estaria fazendo da religião um comércio. Quem é que pode imaginar uma coisa dessa? Jamais. Entendeu? E olha, é muito fácil. Prestem bem atenção. É muito fácil. Quando um protestante vem falar, sua igreja não é a igreja de Cristo, você pode escutar. Depois você pergunta assim para ele. Faz só uma pergunta para o protestante. Quem fundou a sua igreja e quando? A maior parte deles não vão saber nem falar. A maior parte deles. Por isso que você tem que saber. Você tem que ter uma listinha ali de quem fundou essas igrejas para você saber. Você vai dizer, olha, quem fundou a sua igreja foi fulano de tal no ano tal. Você sabia disso? Mas, por fim das dúvidas, vocês podem colocar tudo lá na conta de Lutero, nesse sentido, né? Só, quem iniciou esse movimento protestante foi Lutero. Foi Jesus Cristo que veio na terra fundar a igreja protestante? Não. Então não é a igreja de Cristo. Quando alguém vier convidar você para ir na igreja dele, entrar para a igreja dele, você pergunte, olha, quem fundou a sua igreja? Se ele souber, for um protestante mais ou menos instruído, ele vai dizer, foi fulano de tal no ano tal. Aí você vai responder assim, olha, então, muito obrigado. Quem fundou a minha igreja foi Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E jamais eu vou deixar a minha igreja que Jesus fundou para seguir uma igreja que um homem inventou. Pronto, acabou a história, entendeu? Jamais. E daí você resolveu a conversa. Jamais. Eu vou deixar a igreja que Jesus Cristo fundou para seguir igreja que os homens inventaram? De maneira alguma. Mas existe um monte de católico relaxado. O problema deles, porque Cristo não é relaxado e a igreja como tal não é. Entende? Se existe um monte de católico que não vive a fé direito, inclusive padres que não vivem a fé direito, então erro é deles, porque a igreja manda viver da maneira correta. Entende? Não é pelo fato de ter um monte de católico relaxado que a igreja católica deixou de ser a igreja de Cristo, não. Entende? Não é pelo fato de ter um monte de católico infiel que a igreja de Cristo deixou de ser verdadeira, não. A igreja continua sendo única e verdadeira. Se alguém não está vivendo o que ela manda, a falha é da própria pessoa. Porque a igreja é muito clara na sua orientação, na sua doutrina, entendeu? No seu segmento. Certo? Pois bem. Fale. Certo protestante me fez a pergunta, né? Então, eu disse que a minha foi Jesus, né? Ele era batista, eu disse, e a sua? Não sabia, eu disse, a sua foi Ron Smith, né, o holandês, 1810. Eu respondi algo para ele que ele não sabia, eu ensinei para ele, né? Mas é uma perguntinha, é o seguinte, e com relação ao sacramento da confissão, né, da penitência, sim. Como fica o caso daquelas pessoas que vivem em segunda união, quer dizer, já foram casados anteriormente, né, e que até têm filhos? Para receber o sacramento. Eles não podem se confessar, estão privados dessa... Pessoa que vive em segunda união, que inclusive tem filhos.
Olha, é uma situação muito dolorosa, difícil. Eu sei que tem muitas pessoas boas que sofrem muito com essa situação, sabe, de segunda união, etc. O que deve fazer? Mas, olha, em primeiro lugar, nós não podemos passar por cima da verdade. Sabe, por mais que seja difícil a situação, não justifica o pecado. Entende? O que uma pessoa numa situação dessa, que descobre o caminho de Deus, porque eu sei que muitos entraram nessa situação antes de conhecer o caminho de Deus. Houve quem entrou depois, mas a maior parte, quando entrou num casamento que deu errado, etc. E depois, quando conheceu Deus, já estava vivendo com outra pessoa, etc. Então, existem situações assim. Quem está em segunda união está vivendo de maneira contrária à lei de Deus. Então, para que ela possa receber o sacramento da confissão e da Eucaristia, que são necessários para ela se salvar, porque nada de impuro entra no céu. E quem não comunga o corpo e o sangue, Jesus falou, não entrará no reino de Deus. O que ela tem que fazer? Ela tem duas opções. Se ela não tem filhos, eu aconselho o que ela tem que fazer? Separar-se. Se não tem filhos, deve separar-se. Entendeu? É isso que tem que fazer. Porque Deus está acima de um homem. Deus vale mais do que um homem. Deus vale mais do que uma mulher. E quem não tem a capacidade de colocar Deus acima de um homem ou de uma mulher, não tem fé. E não vai se salvar. Entendeu? Agora, e se tem filhos? E se tem filhos? É uma situação. Vou mandar separar? Como é que é? A criança não tem culpa. A criança tem direito de ter pai e de ter mãe. Entendeu? O que faz numa situação dessa? Se querem viver a fé, eles têm a opção que é o seguinte, que não é fácil, mas é possível. Eu conheço muitos casais que vivem assim, que depois que descobriram a fé e viram que a situação era errada, eles começaram a viver assim. Viver como irmãos. Viver na mesma casa, separa o quarto, cada um vive no seu quarto, entendeu? E cuida dos filhos, normal. Entendeu? Cuida dos filhos, sabe? É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Mas eu digo para vocês que a pessoa que confessa e comunga, ela encontra forças em Deus para poder vencer a tentação. Sabe? Encontra. Eu conheço, inclusive, casais jovens, entendeu? Casais jovens, que eu dizer assim, de 40 anos, 30 e poucos anos, que vivem assim, vivem a castidade. Porque são de segunda união. E têm filhos, então não querem, realmente, eu até aconselharia de não abandonar os filhos, mas que vivessem. O amor deles a Deus é maior e ajuda-os a viver nesta graça de Deus. Entendeu? O que ele está renunciando? Ele está renunciando ao sexo. Não morre não, de viver sem sexo não. Morre não, entendeu? Não é algo que é uma condição para... Não. É possível sim. É possível viver. Deus dá a graça. Deus dá a graça, sim. Entendeu? Então, é isso que tem que ser feito. Atenção. Sobre o assunto de hoje. Primeiro. Fala. É sobre a confissão que eu queria ter uma resposta. Confissão. Fale. A gente, quando se confessa, que a gente recebe a penitência dos nossos pecados, esse pecado, ele apaga, ou quando chegar no juízo final, eu vou responder por ele também? Não. Olha... Tá vendo como que é? Eu louvo a Deus por nós sermos católicos. Todo dia eu agradeço a Deus porque eu sou católico. Porque você confessou, o pecado que você arrependida, confessou, sinceramente, né? Confessou, e foi perdoado, acabou, apagou, entendeu? Então, Deus passou a borracha. No dia do seu juízo universal que eu estava falando, aquele não será contado, entendeu? Tá entendendo como que é importante confessar? Por isso que a pessoa que se confessa arrependido e busca, pode ter tido um monte de pecado, pode ter feito tantas besteiras, mas Deus perdoou, está perdoado. O perdão de Deus é bem feito. Perdoou, acabou. O pecado é sepultado, aquele pecado não será contado. Você não será acusado por aquele pecado que arrependido você confessou. Entendeu? De maneira alguma. Por mais pecados e besteira que tenham feito, então, uma vez confessado com sinceridade, com arrependimento, todos os pecados estão perdoados. Entendeu? Mesmo aquele que você tenha esquecido. Se você não confessou porque esqueceu, então porque realmente não lembrou naquele momento, ou alguma coisa talvez até da infância, disso, daquilo, então, está tudo perdoado. Entendeu? Se você arrependido confessou, está tudo perdoado. Está vendo? Devemos louvar a Deus por ser católico. Onde é que tem confissão? Só na nossa igreja. Entendeu? Sim, mas o pecado está perdoado. O que existe é a pena, sim. Mas isso você vai pagar com a oração, com a penitência e com a caridade. Ou o purgatório. Né? O melhor mesmo é fazer a penitência e caridade aqui. Porque o purgatório é fogo. Sim. Mas um outro momento eu posso explicar a questão da pena e da culpa, porque hoje é mais complexo. Hoje o tempo é breve.
Padre, Última pergunta. primeiro um comentário, né, que os evangélicos eles usam como um argumento a resistência, até eu diria alguns católicos, a verdade é essa, né? Utilizam como argumento para não confissão Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas. Aí o versículo 6 diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Então, é baseado, né, geralmente, nesse trecho que eles... E muitos católicos, eu já ouvi alguns entrar no católicos... quarto e fazer oração. Vou me confessar com o padre, um homem igual a mim, não sei o quê. Esse termo, esse argumento ilógico, né, que se utiliza. Mas aqui você mata esse aqui bem facilmente. Você vai dizer o seguinte: aqui Jesus está falando da oração. Oração, exatamente. Oração, entendeu? Eu sei que muitos usam isso para falar da confissão. Mas Jesus está falando aqui da oração. A confissão, a Bíblia manda confessar, e você cita os trechos que manda confessar. Por exemplo, São Tiago, né? Confessai os vossos pecados. E depois, a Bíblia mesmo nos mostra o meio pelo qual nós receberemos o perdão. E você cita São João 20:20, aonde fala que os sacerdotes receberam o poder de perdoar os pecados em nome de Deus, entendeu? Então você vai dizer, olha, isso aqui refere-se à confissão. Porque a oração, porque a confissão deve ser feita às pessoas. E as pessoas que receberam o poder para absolver, que foram os sacerdotes, tá bem? Exatamente, né? É a questão, o texto é claro, é orardes, né? Sim. E não confessar-te. Né? Exatamente. O senhor colocou aí dizendo que, na hora que o senhor estava fazendo a colocação, o senhor disse assim, quem não comunga, quem se afasta da comunhão, quem, né, não tem oportunidade de comungar, o que seja, né, não tem a graça, né, da salvação. E aquelas pessoas que já comungaram e depois caíram em impedimento de comunhão, como fica? As pessoas elas devem viver em comunhão. Então, isso se refere ao presente. Jesus fala: quem não come a minha carne. Não apenas quem não comeu, quem não come. Então, a pessoa deve viver em comunhão e morrer em comunhão para se salvar. É simples o raciocínio. É o seguinte: comunhão, na verdade, é o nome desse estado de união entre mim e Cristo. Quando eu recebo a Eucaristia, Jesus fala em São João, no capítulo 6, versículo 51, o seguinte: quando eu recebo a Eucaristia, Jesus fala: quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isto é comunhão, união, não é? Então, se eu estou vivendo nesta comunhão, recebendo a Eucaristia, e se eu morro nesta comunhão com Cristo, esta comunhão continua. Esta união com Cristo continua para sempre. Chama-se céu. Né? Céu, salvação eterna. Se eu não tenho comunhão, por que eu não comungo? Porque eu estou com algum pecado. Estou vivendo em pecado, em situação de pecado. Se eu não comungo porque eu escolhi o pecado e morro separado de Deus, este estado de separação continua eternamente, chama-se inferno, entendeu? Então a pessoa precisa viver em comunhão para poder se salvar. É por isso, irmãos, olha, aqui eu quero uma atenção de vocês maior ainda. Prestem muita atenção. É por isso que a insistência, enquanto eu estiver aqui, entendeu? Ainda que seja só esse mês, né? Enquanto estiver aqui, eu vou insistir com vocês fortemente, com todas as fibras do coração. Olha, aquilo que São Paulo falava na Sagrada Escritura: deixai-vos reconciliar com Deus, vivam na comunhão com Cristo, renuncia ao que for necessário, a todo pecado. Nós precisamos ir para o céu. Deus nos criou para o céu, mas para que a gente se salve, é necessário que a gente renuncie ao pecado. Então, não se apegue ao pecado, não. Por difícil que seja, por assim custoso que seja, confesse-se, entendeu? Deus quer a sua felicidade, a sua salvação. Nós temos que viver na comunhão. Isso não é invenção do Padre Rodrigo, não, entendeu? É isso que diz a palavra de Deus. Quem não come a carne, não bebe o sangue, não se salva, entendeu? Então a gente precisa viver na comunhão com Cristo. Caso contrário, a gente não pode se salvar. Está entendendo? Então, olha, se alguém tem alguma dificuldade particular, venha falar com o padre.
padre vai orientar. Mas de maneira geral, irmãos, olha, renunciam todo o pecado. Não entrem, vocês, não entrem no ritmo, no pensamento desse mundo ateu. Num pensamento desse mundo que perdeu a fé, entendeu? A grande parte das pessoas perderam a fé, infelizmente. Essa filosofia do mundo moderno, transmitido pela televisão, especialmente pelas novelas, por determinados filmes e programas, é uma filosofia ateia, pagã, de pecado, entendeu? Que leva as pessoas a desprezarem a lei de Deus e abraçarem o pecado que condena. Então não seguim por isto. Nós, cristãos, católicos, que acreditamos na palavra de Deus, devemos nos guiar por ela, entendeu? Pela palavra de Deus, porque Deus nos dá aqui todas as orientações para que nós possamos alcançar a salvação. Vivam na graça de Deus, a fim de que vocês se salvem. Confessem-se com frequência, pelo menos uma vez no mês. Comunguem para que possam se salvar. Amém? Olha, a irmã está perguntando se os protestantes recebem o Espírito Santo. Então, pode ser amanhã? Ó, só uma coisa, eu fiquei devendo uma passagem bíblica ontem. Daquela passagem em que São Paulo fala que ele deseja libertar-se da prisão do corpo para estar com o Senhor. Eu falei em Carta aos Coríntios. Carta aos Coríntios, anota só aí. É de ontem, viu essa aí? Eu fiquei devendo. Carta aos Coríntios, é importante essa passagem, viu? A respeito da intercessão dos santos, que os santos estão no céu. É Carta aos Coríntios, Segunda. Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, versículo 6, versículo 1, versículo 6, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, versículo 6 e também o versículo 9. Tá? Tem lá também. 9 e 10. 9 e 10. Tá aí fala São Paulo falando que queria libertar do corpo para estar com Cristo. Tá bom? Então, ó, tá já passou da nossa hora 20 minutos. Amanhã a gente faz, tá bom? Mais perguntas? Aqui, ó, alguém perguntou por que a hóstia é redonda. A hóstia redonda é uma pergunta interessante, sim. É redonda por questão mais de prática, só isso. Uma questão de prática. Poderia ser quadrada, poderia ser em forma de pão, isso não é importante não. É redonda simplesmente por uma questão prática, é mais fácil de fabricar assim, tá bom? Vamos então rezar. Olha, amanhã, último dia do nosso curso, ninguém falte, tá bem? Amanhã eu tenho uma surpresa. Vamos ver. Uma surpresa boa. Então, amanhã nós vamos tirar o restante das dúvidas. Vamos falar ainda da questão do céu, do inferno e do purgatório, tá bem? E vamos terminar alguns pontos que hoje não foi possível. Veja, o tempo passa depressa, né? Fica pouco o tempo para a gente poder ver tudo. Mas amanhã a gente vai fazer um fechamento assim nesse curso relâmpago. E, atenção, quem não deu um nome para o curso, eu peço que ainda dê, por favor. Passa ali fora, deixe o nome lá, tá bem? E amanhã, 5 horas da manhã, aos corajosos... Ah, não, desculpa. Peraí. Amanhã, 5 horas da manhã, lá na Graça. Na Capela das Graças tem a procissão da penitência. Sábado é aqui na Matriz. Tá bem? Vamos então receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Olha, leiam
Leiam em casa amanhã. É a carta de São Tiago. A carta de São Tiago. Quem tiver tempo, leia também a carta de São Pedro. Depois eu vou explicar por quê. São muito instrutivas. A carta de São Tiago, que tem só 5 capítulos, só 2 folhas. A carta de São Pedro, que tem só 3 folhas. Tá bom? Leiam para amanhã. Tá? Então até amanhã, se Deus quiser. Não falte ninguém. Traga o restante do povo também. Quem tiver alguma pergunta, elabore e traga amanhã. Tá bom? Não se esqueça que Jesus está presente. Ajoelhem-se antes de sair, cumprimentando Jesus. Silêncio dentro da igreja, lá fora a gente conversa.